E prepare-se que teremos muitas novidades nas próximas horas ou nos próximos dias. Por quê? Porque, olha, ontem, Carla Zambelli, a pistoleira, fugiu do Brasil, anunciou aí a sua fuga. Primeiro, eu quero mostrar aqui a foto do maior responsável pela fuga da Carla Zambelli. Foi este senhor aqui, Paulo Gonet, que até agora vem sendo um péssimo Procurador-Geral da República. Outra péssima escolha do Lula aí para Procurador-Geral da República. E olha que nos dois primeiros governos dele e nos dois, um governo e meio aí da Dilma, eu pensei que não dava para piorar. Não piorou, porque é pior que o Janot ou que o Gurgel que o Lula teve no seu governo, já não era do governo Dilma, não dá. Mas olha, o Gonet foi extremamente aí conivente com a Carla Zambelli, sabendo que tinha risco de fuga, não pediu a apreensão do passaporte dela e deixou que ela fugisse. E a Carla Zambelli anunciou sua fuga dizendo que, olha, eu tô na Itália e aqui eu sou intocável. Mesmo a Carla Zambelli anunciando que vai para a Itália porque ela é intocável, ou seja, que é uma fuga, a Andréa Sadi, jornalista da Globo, resolveu noticiar assim, ó, Carla Zambelli deixa o Brasil. Ela não fugiu não, viu? Ela deixou. Isso é o jornalismo da Globo. Aí no programa na Globo News tinha jornalista cobrando sororidade da Carla Zambelli. Não pode criticar muito ela não. Você fala, que coisa. As mesmas que eram machistas com a Dilma e estavam sendo com a Janja faz aí cerca de 2 semanas, agora com a Carla Zambelli, não. Vai falar que ela fugiu? Ela é uma mulher. Falar que uma mulher fugiu é machismo. Tem que ter sororidade com a Carla Zambelli. É assim, só que tem um problema aí para a extrema-direita, que é o seguinte, a fuga da Carla Zambelli causou uma insatisfação enorme no STF. Ministros do STF ficaram furiosos com a desmoralização. O Alexandre de Moraes e principalmente o Paulo Gonet colocaram aí um nariz de palhaço na cara deles mesmos, foram feitos os dois de palhaços e de todos os brasileiros. E eu já aviso você, plantonista, se tem alguém aí dizendo... não vi se tem ou não, mas se tem alguém dizendo que a Interpol vai pegar a Carla Zambelli, estão mentindo para você. Eu vi aí gente até usando o caso Robinho como exemplo. Olha, o Robinho foi preso na Itália, mas ele não é italiano, ele é brasileiro. Ah, mas ele cometeu crime na Itália e está cumprindo no Brasil. Sim, ele é brasileiro. E aí tem aí um acordo entre os dois países que se alguém comete um crime num país e esse crime é passível de punição no outro e as penas são mais ou menos iguais, a pena não é muito menor no outro país, a pessoa pode ali responder o crime no país. Porém, a Carla Zambelli é italiana. Ela é brasileira, mas ela também é italiana. A Itália só extradita a Carla Zambelli se o governo italiano quiser. E é um governo de extrema-direita. E para prender a Carla Zambelli pelo crime que ela foi condenada no Brasil, primeiro, esse crime tem que transitar em julgado, que ainda falta umas semanas. Segundo, tem que ter um julgamento na Itália, igual teve do caso Robinho no Brasil, um julgamento que demorou anos para que o Robinho fosse preso, foram muitos anos até que ele fosse preso, uma novela enorme, vai ter um na Itália com a Carla Zambelli. Só que os crimes pelos quais ela foi condenada no Brasil, na Itália tem pena menor, tá? Já aviso isso. Tem o segundo caso, a justiça italiana é lentíssima. O caso Robinho, que foi um caso envolvendo violência sexual, demorou quase 10 anos para ser julgado. Alguém acha que o caso da Carla Zambelli, que ocorreu em outro país, a justiça italiana vai dar celeridade nisso? De jeito nenhum. É uma desmoralização gigantesca. Agora eu vou te explicar por que a Polícia Federal está de olho. Eu falei aqui ontem, eu já tinha falado isso em 2021, aí repeti em 2022, aí falei algumas vezes ao longo aí do governo Lula e falei ontem nas redes sociais todas o seguinte, olha, o Bolsonaro, ele, em 2021, ele não escondeu para ninguém. Ele, ainda como presidente, ele foi à cidade onde nasceu o avô dele na Itália. E aí muita gente lá na época noticiou, nossa, o Bolsonaro foi lá para ganhar uma premiação, porque a prefeita era de extrema-direita. Olha só. O avô não, o bisavô dele. Tá, visita aqui onde nasceu seu bisavô. Novembro de 2021. Tá aqui o Bolsonaro no interior da Itália. Por quê? Porque ele foi pegar documentos do bisavô dele para fazer o seu vice italiano. Em novembro de 2022, confirmou o que eu tinha dito. O Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro foram à embaixada italiana, na frente de toda a imprensa, tá? E para tirar aí a cidadania italiana. Pois bem, o documento é de cidadania italiana, ainda mais quando o Bolsonaro é amigo da primeira-ministra, que é de extrema-direita, não tarda mais de 2 anos e meio. E já faz aí bem 2 anos e 8 meses que o Bolsonaro foi lá dar entrada no seu documento. Lembrando que ele já tinha ido na cidade onde nasceu o bisavô dele para pegar os documentos do bisavô e do avô dele. Ou seja, ele já tinha toda a documentação adiantada. Em casos de cidadania, o que mais demora é achar a documentação. Então o Bolsonaro já tinha meio caminho
meio caminho andado para virar cidadão italiano, assim como a Carla Zambelli. Quem garante que o Bolsonaro não tem um passaporte italiano escondido pronto para ser usado? Quem garante? Alguns vão falar, Thiago, mas o Alexandre de Moraes apreendeu o passaporte dele. Sim, mas se ele tiver outro passaporte e ele embarcar num voo, não tem como barrá-lo, tá? Não pode, não tem mandado de prisão contra ele, não tem nenhuma medida aí contra ele. Ah, mas ele tá com passaporte brasileiro retido. Mas não tá usando o passaporte brasileiro, tá usando o italiano. O Alexandre de Moraes pode até fazer uma busca e apreensão e apreender um possível passaporte italiano do Bolsonaro. O que dificilmente acontecerá. Mas ele não pode cancelar esse passaporte. Não pode dizer, esse passaporte está cancelado. Só a justiça italiana pode fazer isso. Então veja só que já há um risco de fuga do Bolsonaro. Assim como a Carla Zambelli foi de carro para a Argentina, o Bolsonaro pode ir de carro para a Argentina ou para o Paraguai, e de lá, mesmo se ele não tiver passaporte italiano, mas se ele tiver, ele pode pegar o passaporte dele e viajar de Buenos Aires para outro lugar e de outro lugar para Itália, ou direto Buenos Aires, Itália, se tiver voo. E se não tiver passaporte, ele pode viajar direto para Itália só com a cédula de cidadania dele. Isso é repatriação. Assim como eu sou brasileiro, se acontecer alguma coisa com o meu passaporte, eu posso viajar para o Brasil com um passaporte temporário que a embaixada faz no mesmo dia. Qualquer país, a embaixada faz um passaporte temporário no mesmo dia para a pessoa viajar para o seu próprio país. Se Bolsonaro vai na embaixada da Itália em Buenos Aires, pede um passaporte, dão para ele no mesmo dia, um passaporte temporário, e ele vai para a Itália no mesmo dia. Então veja que é grave aí o risco de fuga do Bolsonaro, que aí sim, vamos falar, seria a desmoralização completa do Alexandre de Moraes. Aí todo mundo vai perder o respeito completamente por ele. Desmoralização completa aí do Procurador-Geral da República, inclusive do governo Lula, que foi quem colocou aí o Procurador-Geral da República. E olha que mais lulista que eu não tem. E olha, é uma desmoralização muito grande colocar um incompetente que até agora, 2 anos e meio aí, ele não julgou. Ele tá com o Procurador-Geral da República há 1 ano e meio. Mas enfim, 1 ano e meio ele não denunciou o Bolsonaro por genocídio, ele arquivou o caso do cartão de vacinação, que a Polícia Federal perdeu mais de 1 ano e meio investigando, e ele jogou no lixo a investigação. Ele não denunciou o Bolsonaro pelo roubo de joias, não denunciou Bolsonaro e Michele por roubo do cartão corporativo, não pediu apreensão do passaporte da Carla Zambelli, não pediu tornozeleira para o Bolsonaro, até o momento não pediu bloqueio de bens do Bolsonaro. Aí você vê o trabalho do atual Procurador-Geral da República. E tem gente aí na imprensa que ainda elogia ele. Aí você fala, pô, como é que pode esse cara fazer tanta coisa errada? Setembro é pro Lula dar um pé na bunda do Gonê, daqueles que até o netinho dele vai nascer com o bisneto dele, se o neto já tiver nascido, vai nascer com uma marca de sapato no bumbum, do tamanho do pé na bunda que tem que dar nele. Pois bem, a boa notícia é que isso está acelerando aí medidas cautelares contra outros réus. Tem aí um risco de fuga de todos eles. A justiça diz que só se pode pedir a prisão preventiva quando está cometendo algum crime, o réu. Entre esses crimes tem obstrução de justiça, mas o Gonê, assim, não viu, não escutou e não falou nada, ou quando há risco de fuga. O fato do Eduardo Bolsonaro ter fugido e da Carla Zambelli ter fugido após a condenação mostra que há risco de fuga de outros réus também, porque é um modus operandi da extrema-direita. Quando a coisa está difícil, eles fogem. Por isso, já há aí uma movimentação no STF, até uma pressão de outros ministros, para que se adotem medidas como caçar o passaporte, reter o passaporte de todos os réus do 8 de janeiro, colocar tornozeleira eletrônica em alguns deles, para que eles sejam monitorados, e algumas outras medidas, porque tá ruim. Outra coisa que tem de acontecer é o seguinte: a Carla Zambelli pediu Pix, você vê como ela já estava planejando a fuga, né? Ela pediu Pix para pagar aí a multa no processo. Vamos lembrar que além da condenação a 10 anos de jaula, ela foi condenada a pagar 2 milhões de multa. Então ela começou a pedir Pix. Só que ela não vai pagar a multa, porque ela não vai mais para o Brasil, ela vai ficar na Itália. Não vai precisar pagar multa alguma. Não tem como a justiça brasileira bloquear as contas dela na Itália, por exemplo. E aí o que a Zambelli fez? Pegou o dinheiro todo, fugiu para a Itália e agora ela planeja viver de Pix. Só que tem uma coisa: o Supremo Tribunal Federal pode inclusive prender quem fizer Pix para Carla Zambelli de agora em diante, porque é alguém que está aí sustentando a fuga de uma pessoa foragida. O Procurador-Geral da República, eu fiquei pasmo como teve gente de esquerda comemorando, pediu a prisão da Carla Zambelli, que deve ser decretada aí nas próximas horas. Só que é aquela, né? Não vai ser presa. E a Interpol não vai pegar ela na Itália, porque não pode. A Interpol não vai pegar ela na Itália. A Itália não vai extraditá-la. Tem um governo amigo ali
da extrema-direita, que não vai extraditar. E ela não vai ser julgada e condenada e presa lá na Itália tão cedo. A não ser que o governo Lula, e eu não duvido nada sendo o Lula, dê aí um show de diplomacia e consiga aí fazer com que um governo de extrema-direita vá punir uma pessoa aí, uma parlamentar do Brasil, de extrema-direita também. Se conseguir isso, ó, parabéns aí ao governo Lula, e aí é sempre uma questão política. Aí ela poderia ser presa sim na Itália. Difícil. Se a Itália tivesse um governo que você fala, ó, aquele governo como se fosse da Espanha, como se fosse aí o de Portugal, que é um governo mais democrático, ok, mas é um governo de extrema direita. Alguns podem falar, Thiago, mas na Espanha tá lá o Oswaldo Eustáquio e tal, só que o Oswaldo Eustáquio não é condenado. O Oswaldo Eustáquio tá lá na Espanha e a justiça espanhola falou, não vamos prendê-lo aqui porque ele não tem condenação em outro país. A gente só pode prender se ele for aí procurado por um crime violento, assassinato, ou crime que tem a ver com drogas, como tráfico de drogas, aí assassinato, vários crimes violentos aí, que pode ser, ou tráfico de drogas. Fora isso, só com condenação. E não tem. Então, por isso que o Oswaldo Eustáquio não foi preso na Espanha. É outro caso, não tem nada a ver com diplomacia. No caso da Carla Zambelli, pode entrar diplomacia porque depende aí do governo italiano querer extraditá-la ou não. O governo italiano pode ser que em algum momento fale, quer saber? Tira essa daqui que tá causando problema, vá. E aí a Interpol prende ela em qualquer outro lugar. Pode ser? Pode. Acho difícil. Então a Carla Zambelli vai ficar trabalhando lá na Itália para enfraquecer o Alexandre de Moraes, para enfraquecer a democracia no Brasil e vai ficar como o Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, atrapalhando a democracia do Brasil. Veremos. Eu peço a sua inscrição no canal, seguimos aqui na linha de frente contra essa corja maldita, por isso que os bolsonaristas odeiam tanto aqui a nós do Plantão Brasil, porque nós somos aí a linha de frente e nós vamos para cima deles. Falou!